Meus amados, sejam bem-vindos então a mais uma pré-aula na Escola Bíblica Dominical, onde estaremos tratando mais uma lição importante nessa área do trimestre. E essa lição 11, ela vai atuar na linha do culto da Igreja Cristã. Nós vamos procurar hoje estabelecer algumas dinâmicas importantes durante as explicações, inclusive algumas informações que o apóstolo Paulo trata na carta de 1 Coríntios. Mas vamos então a fazer a leitura inicial do nosso texto de ouro, ou texto áureo, por assim dizer. Se encontra em 1 Coríntios 14 e o versículo 26. E ele diz assim: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Aqui nós podemos observar nesse comentário importante para você, ensinador, professor ou professora de escola dominical. Nessa lição 11, você pode observar que Paulo ele estava preocupado muito com o posicionamento da igreja de Corinto dentro dos cultos. E aqui nós vamos trabalhar sobre esse lado do culto, a liturgia, que incansavelmente a Bíblia ela enfatiza de uma forma muito prática. E aqui Paulo, utilizando esse versículo 26, ele mostra a divisão importante que é contida dentro desse ajuntamento que nós vamos falar daqui a pouco. Agora, a verdade prática, ela diz assim: o culto é uma sublime forma de nós, ou de nos expressarmos em oração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Efetivamente, quando se tratamos de culto, nós tratamos de um assunto muito melindroso, onde cada membro ele precisa saber o que deve ser feito. O homem e a mulher que cultuam ao Senhor precisa ter um dinamismo, uma intimidade tal qual, dentro do seu coração, na sua parte introspectiva, para poder ter exatidão diante do Senhor. Evidentemente que a Bíblia ela nos traz várias maneiras que nós vamos adequar essa questão do culto. E nós vamos entender nessa sintonia da lição. Agora a leitura bíblica em classe, onde nós vamos trabalhar de uma forma muito forte aqui nessa exposição, ela está na carta ou na missiva que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 5, do versículo 15 ao 21. Então, ela se concentrará ali. Nós vamos trabalhar isso no decorrer das informações importantes. Nós vamos agora então para essa introdução, ou seja, o preâmbulo, que ele diz assim nessa feita. Nessa lição, nós vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui nós veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja eles são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Aqui, meus professores, irmãos e irmãs que estão atuando no ensino, eu trago um comentário importante nessa parte inicial da introdução, onde você deve se ater. Primeiro, o culto cristão, ele é um ato mais relevante e glorioso na vida do homem, pois todos nós temos que empenhar a santificar a Deus as mais altos louvores dentro desse culto. Além disso, quando falamos da nossa índole espiritual, ela nos induz a adorar Ele. E é uma necessidade que nos reclama pronta satisfação. Nós temos isso dentro de nós. Por isso que o movimento litúrgico, ele tem início ao nós reunirmos para adorar ao Senhor. Isso prossegue já no início, né? Com a oração, já com os cânticos, e tem uma sequência com a proclamação do Evangelho. E aqui nós temos ali então, finalmente, o culto ele se encerra com a impetração da bênção apostólica, que aqui nós temos a liturgia na sua completude. Praticamente, enquanto a igreja congregar-se para honrar-lhe ali o nome do Senhor e tributar glória, a liturgia faz-se presente. E isso é um fator determinante. Nem por isso os fiéis vão deixar de se acenderem, digamos assim, espiritualmente. Antes, o propósito de cada irmão e irmã é consagrar-se ainda mais para o serviço cristão nesse culto.
Aliás, meus irmãos, nós temos que entender que até mesmo a devoção individual, né, ela reivindica muito essa questão litúrgica. O mal não está na liturgia, reside no formalismo que muitos colocam. Então, que automaticamente, paulatinamente, vem destruindo, né, vem desconfigurando o culto na igreja. E aí se espalham muitos movimentos que se tornam, na verdade, dentro do cenário do mundo, um problema muito sério. O culto cristão, ele é um dos mais agradáveis e significativos momentos da vida do cristão. E hoje a igreja ela está tendo essa participação. A adoração comunitária, ela é de vital importância para a igreja. Ela é a sua alma. Eu sempre digo que ela é o pulmão da igreja, é a adoração comunitária. Então, a música, o louvor, a oração de gratidão, essa súplica, a leitura conveniente dentro desse culto, a exposição da palavra, ofertas, apelos, inclusive até mesmo em cultos específicos, a administração do batismo, a celebração da ceia, enfim, tudo que acontece na reunião pública da igreja, ela é determinante para todos os seus demais atos. Então, assim, as palavras que estão sendo inseridas no culto, em nosso hoje, em nosso uso atual, odierno, corretamente, ele vai descrever o serviço dado ao Senhor, quando os cristãos o adoram. Mas a mesma palavra, meus amados, pode lhe abranger, talvez ali, uma importância a se aclarar. Qualquer ato de obediência realmente honrará o nome do Senhor de fato. Eu sempre gosto muito de utilizar expressões para trazer mais tranquilidade para o entendimento nesse assunto. Como, por exemplo, há uma grande verdade, é que o culto cristão, ele celebra gloriosamente não só o nome do Senhor, mas anuncia ele, preserva nos adoradores ali a unidade do Espírito, para o vínculo da paz. Claro que é evidente. Dá-se ainda que o próprio Jesus se faz presente nesse meio de reunião. Então, somente isso já requer a indispensável liturgia. Agora nós vamos trabalhar em cima do primeiro tópico, que é a natureza do culto. E aqui nós temos um ponto importante. Nós vamos se ater agora ao primeiro tópico, a natureza do culto. Então, esse segmento agora, que é o primeiro braço, o primeiro subtópico, ele diz o seguinte: o culto como serviço a Deus. Nós temos que se ater agora aqui, como professores de escola dominical, que de fato nós temos duas importâncias. Além do culto, temos a liturgia da igreja. Então, a liturgia da igreja e o culto. E é preciso refletir sobre a função da liturgia contemporânea. De fato, frente ao quê? Frente a essa adoração coletiva, que ela é conduzida pela igreja segundo a Bíblia. Essa palavra liturgia é uma palavra grega muito antiga. É a palavra leiturgel. O que significa isso, pastor Fernando? É um serviço público. Ou seja, isso traz e compreende uma espécie de celebração religiosa pré-definida. E de acordo com as tradições de uma religião em particular, ela pode incluir ou refletir-se em um ritual formal ou um ritual elaborado. Então isso depende. A liturgia praticamente ela é considerada por várias denominações cristãs como um ofício, praticamente um serviço indispensável, é obrigatório. Isso porque essas igrejas cristãs, elas prestam, digamos assim, essencialmente o seu culto de adoração a Deus. Então, muitas vezes, através dessa liturgia. Para elas, a liturgia, ela se torna em suma no seu culto oficial e público. E hoje, essa palavra, quando nós analisamos biblicamente, ela no texto, principalmente no grego, no original, a palavra culto, por exemplo, ela vem da expressão latreia. Ela vai aparecer praticamente 5 vezes no Novo Testamento. Ela aparece, por exemplo, em João 16, o versículo 2, ela vai apresentar isso na Epístola de Romanos, no capítulo 9 e 4, e também no 12, versículo 1. Evidentemente que esse é um texto importante. Mas eu gosto de referendar 2 textos na Carta Universal, do autor anônimo aos Hebreus, capítulo 9 e o capítulo 6, que nós temos ali uma importância sobre o serviço do culto, a obediência a Deus. Então, em geral, pode-se se refletir, ou praticamente se referir, como nessas 2 citações últimas que eu comentei, que vai trabalhar ali em Hebreus 9 e Hebreus 6, esses atos específicos de louvor dirigido a Deus. Então, eu lhe aconselho a observar muito essa epístola,
Porque praticamente, por essa expressão culto aparecer poucas vezes nessa expressão latreia, até mesmo na Almeida, Revista Atualizada, principalmente a segunda edição, ela é traduzido culto, nesse João 16 que nós mencionamos agora. Por quê? Porque ele quer referendar serviço. Então, praticamente, pode-se dizer que esse serviço ligado a essa obediência na prática vai tornar mais fácil os pontos para quem cultua Deus. Então, essa palavra culto, como nós conhecemos hoje, em português, ela é originária do latim. Muitos pensam que é do grego, não é verdade. A palavra culto, ela se origina do latim. Por isso que nós estamos conhecendo ela dentro do português. E o que ela trabalha no latim? Na verdade, é uma linguagem romana da época. Ela trabalha no significação sobre a adoração. Ela reflete a devoção, a homenagem ao soberano e supremo Deus. Veja que o latim torna esse aspecto do culto interessante na sua etimologia. Então, nós depreendemos, pela definição do termo culto, que convencionalmente deve existir. Então, o que nós precisamos se ater dentro desses fatores do culto? Nós temos que ter uma postura de gratidão. Então, isso você deve referendar ao aluno. Nós precisamos ter um propósito dessa gratidão, não só uma postura, mas um propósito. E também a questão da exaltação. Algo importante a se referendar, que nós não podemos deixar de lado, que essa postura deve ser espiritual. Ela deve ser sincera e pura. E, inclusive, não podemos deixar de lado que isso adorna a questão do culto, é o ambiente de reverência, a localidade, a concentração, essa harmonia, para que o homem preste, de fato, o culto. Mas, meus irmãos, ao longo da história da igreja, houve organizações, discussões com cerca da forma do culto, a composição do culto, que a cristandade deveria oferecer. Houve muitas discussões e apresentar essa razão, em razão aos homens, que muitas vezes estavam sempre discutindo. Por esse prisma, a liturgia teria uma função devocional. A liturgia tem uma função evangelística. Então, desse modo, houve elaborações de cerimônias ao longo da história, criações de rituais, maneiras de conduzir e apresentar o culto, e aí essa roupagem externa do culto público, ela configurou e denominou-se liturgia. Então aí nasce essa visão. E o culto religioso de sua igreja, por exemplo, pode não ser o seu culto em forma litúrgica, mas em um culto oferecido pela igreja local, que de fato reverencia a Deus e deve complementar a nossa adoração individual. Porque só na igreja, é possível desfrutar da comunhão dos santos e ali desenvolver-se como um membro do corpo de Cristo. E agora nós vamos estabelecer o segundo subtópico, e esse é vital. O culto deve ser solene. Realmente, hoje, quando nós observamos essa expressão solene, principalmente no hebraico, ela vem de uma expressão muito antiga. Ela vem de vários termos, só que esse eu vou referendar que é um importante. É a palavra movidar, com H no final. O que significa isso, essa palavra solene no Antigo Testamento? Significa período sagrado. É uma festa estabelecida. É um período determinado para fazer algo sagrado. Então veja que a expressão veterotestamentária ou Antigo Testamento, a palavra solene, vem desse viés, movidar, que significa esse período sagrado. Já na questão do grego, é um pouco mais intensa, Ele trabalha no grego e a palavra é diamartumai. O que significa isso? Alguns usam até a palavra diamarturamoi, que é uma outra expressão. Então, define o quê? Define uma confirmação de algo pelo testemunho. Ou seja, dar testemunho solene para alguém. E esse para alguém se referenda à pessoa de Deus. Então veja que essa visão da solenidade, ela é a importância do tópico. Então veja a profundidade tanto na visão do grego como no hebraico. Mas nós não podemos deixar de lado, realmente, quando estamos falando sobre o culto deve ser solene, nós temos que trabalhar em cima de uma outra parte, que é a questão da sublimidade do culto. Isso aqui é indispensável, meus irmãos. Se trata da questão da decência, da ordem, referência e a espiritualidade do culto divino, principalmente dentro do templo. Porque todos os salvos eles têm uma parcela de responsabilidade na obra de Deus. Então isso vai incluir o quê?
a cooperação para uma boa ordem do culto. Para muitos cristãos hoje, ir ao culto é uma questão de hábito. E por hábito, entende-se que aquela disposição duradoura, digamos assim, adquirida desde o início da vida cristã, é quando nós entregamos nossa vida ao Senhor. De um modo ou outro, irmãos, esse hábito, ele produz ali em muitas pessoas um senso de obrigação. Isso é complicado. Algo que precisa ser feito pelo menos uma vez por semana. Então, outros já têm maior necessidade de ir ao culto, sendo este um hábito, digamos assim, que já está fortalecido, já por um profundo, o quê? Um profundo desejo de estar na casa de Deus. Então, pode-se dizer, nesse caso, que é um hábito que se renova no instante que o cristão já está se dirigindo à casa do Senhor. Então, todavia, o que nós devemos se ater, e realmente que cultuar a Deus não é um hábito. E sim, não esqueça disso, professor, mencione essa importância bíblica. Ele não é um hábito, cultuar a Deus não é um hábito. É a expressão máxima da nossa devoção ao Senhor, da nossa dependência à sua palavra, da sua necessidade de prestar serviço a Ele no culto. Então, o culto cristão, o que é? Ele é uma resposta ao imenso amor de Deus por nós, mediante o quê? Expressões de louvor e expressão de adoração. Então, o culto, ele é mais que uma expressiva manifestação humana, digamos, de aproximação com Deus. O culto é uma comunhão do homem com Deus em Cristo. Então, o culto, ele é resultante do quê? Da nossa reconciliação com Deus, promovida por Cristo. E eu gosto muito de fazer menção dentro dessas aulas, essas matérias importantes que trazem eclesiologia, por exemplo, a área do culto. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 13, onde Paulo diz o seguinte, e ele comenta de uma forma magnífica, falando, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Veja que de fato é uma evidência. Deus ele tem concedido ao homem o privilégio de cultuar seu Criador, seu Redentor. Mas, quando nós estamos trabalhando em Hebreus 10, por exemplo, versículo 22, ali o autor anônimo, usado por Deus, ele instrui quanto à maneira como nós devemos entrar na sua presença. Ele comenta que nós devemos se aproximar com sinceridade de coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Hebreus 10, 22 é clássico nisso. Já diferente, por exemplo, do versículo 25, do mesmo capítulo 10 de Hebreus, onde ele adverte quanto à necessidade de cultuar a Deus na igreja, juntamente com os seus irmãos na fé. E ele comenta algo que nós não podemos deixar de lado. Ele fala, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então veja a preocupação do autor anônimo aos hebreus que referenda isso. Já eu gosto também de trazer menção nessas aulas, que você deve até comentar isso em aula, é o Evangelho Joanino, capítulo 2, 17, onde os próprios discípulos eles comentam algo que eu acho muito interessante. Eles falam assim, o zelo da tua casa me consumirá. Essa palavra consumirá, quando eles refletem aqui dentro do autor João, ele comenta que os discípulos fizeram essa menção, lembrando dessa citação, em algumas palavras no português, por João Ferreira de Almeida, a palavra aparece não consumirá, aparece devorará. Então, devorará ou consumirá no português é a mesma coisa, mas já no grego muda. É a palavra katastil. O que significa isso? Significa se desgastar das energias do corpo, da mente, por causa das emoções fortes geradas nesse momento pelo zelo da casa do Senhor. Então veja como é profundo. Como assim, pastor? Em outras palavras, é ter o zelo equilibrado para tratar das coisas do Senhor, sabendo que a tradição não poderá anular a palavra de Deus. Veja que isso é magnífico, mostrando a evidência aqui desse segundo subtópico. Agora o terceiro subtópico, que eu considero prático, mas também dificultoso, se não souber trazer aqui as explicações, que é o terceiro subtópico, culto é santo. Aqui nós temos alguns milindres. O Deus poderoso também é o Deus santo. Então, o seu povo, portanto, deve cultuar de forma santa, ser santo. Aquele que é limpo, digamos, e puro de coração, está livre da culpa. De quê? Dos pecados cometidos. Por exemplo,
Pilatos, ele lavou suas mãos em água para simbolizar o quê? A sua alegação da inocência pela morte do Senhor Jesus Cristo. Mas a água não pôde limpar as manchas, seja internas, da intenção. Isso não. A água não pôde limpar as mãos manchadas do seu pecado, porque ele ficou omisso. Nós podemos lembrar, por exemplo, do grande profeta menor, Zacarias, capítulo 3, versículo 1, quando ele diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Então, somente a fonte aberta da casa de Davi, né, as descendências contra o pecado e a impureza poderiam proporcionar ali a purificação da culpa. Mas, de fato, meus amados, santidade, essa palavra hebraica, ela é mais intensa. Ela fala do quê? Ela fala de uma separação muito pura. Santidade, por exemplo, que muitos pensam no culto, não me separa de pessoas. Santidade me separa para Deus. Por exemplo, estamos num culto onde tem diversas pessoas, muitas pessoas têm esse pensamento. Santidade não me separa de quem usa brinco. Santidade não me separa de quem usa calça. Isso é um fator determinante. Santidade não me separa de quem tem um cabelo com cores diferentes. Santidade me separa para Deus. Nós não somos santos para os outros, nós temos que entender isso. Nós somos santos para Deus. Porque se a minha santidade é estereótipa, ela é uma santidade que eu quero mostrar para o outro. Mas quando a minha santidade é para Ele, aí eu estou vivendo em detrimento dele, e isso é um culto santo. Essa é a grande primazia. Lembre-se que as mãos representam aquilo que a pessoa faz, mas o coração puro representa aquilo que a pessoa é. Não esqueça disso. Isso é ter um culto santo. Mesmo assim, o Antigo Testamento mostra e reflete o padrão do Evangelho quanto à pureza do coração. Meus amados, agora estamos no centro, né, da lição agora, que é o segundo tópico, o propósito do culto. Então, o primeiro subtópico, ele trabalha em cima do glorificar a Deus. O primeiro ponto. O que nós temos que estabelecer? Eu gosto de usar sempre a carta, ou seja, a epístola que Paulo escreve à igreja de Roma. No capítulo 11, versículo 36, ele diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E ele fala: glória, pois, a ele eternamente. E ele finaliza com um amém. Realmente aqui nós vemos que a expressão de Paulo foi muito profunda, porque nos últimos dias, em que muitos cultos hoje se transformaram em reuniões, muitas vezes para agradar, elogiar e abençoar o ser humano, além de melhorar a sua autoestima, as mensagens cristocêntricas têm perdido sentido. Torna-se cada vez mais raro os mensageiros da cruz de Cristo. Isso hoje é algo em extinção. Por quê? Porque, de fato, o evangelho antropocentrista ou antropocêntrico, que vem dessa palavra grega antropos, que é homem, que vem sendo propagado por algumas igrejas cristãs no mundo todo e pregadores que se distanciam cada dia mais das escrituras, que têm sua origem nesse antropocentrismo perigoso. Praticamente, como eu sempre digo, e é uma definição padrão hoje dentro dos estudos, é uma doutrina filosófica pela qual ela se afirma que o ser humano é o centro do universo, a referência máxima e absoluta de valores. É o protagonista, o centro das atenções. E no meio evangélico mundial, essa tal filosofia ela tem sido adaptada, meus irmãos. Ela é respaldada por passagens bíblicas isoladas, sem fundamento, proporcionando a falta de análise do contexto. Então, alguns opositores, por exemplo, da obra pentecostal, que são muitos, eles costumam nos acusar que em nossos cultos nós damos muito ênfase ao Espírito Santo, acima de Jesus. Então veja o comentário errôneo, né, que eu escuto muito em várias redes sociais, e é uma maneira sutil, digamos assim, que eu sempre digo, de nos chamarmos de montanistas. O que seria isso, pastor? Os montanistas, na época, foi um movimento cristão que aconteceu pelo fundador Montano, um homem perigoso. Ele trabalhou e organizou e difundiu uma comunidade na época na Ásia Menor, em Roma e no norte da África. Esses montanistas, eles viviam separados dessa igreja ortodoxa e eles se denominavam como pneumáticos. E o que é isso? Inspirados pelo sopro do Espírito. E eles eram em oposição aos demais cristãos, estabelecendo perigos
e tratando as interpretações de forma equivocada ao respeito de nós pentecostais. Então, o Senhor Jesus, ele é o centro da nossa adoração, da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Então, os crentes, eles se reúnem em nome de Jesus, para adoração ao Deus Trino. E aqui podemos referendar que a nossa própria declaração de fé das Assembleias de Deus, ela propriamente diz que nós se reunimos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Então a nossa declaração é magnífica nesse ponto. Esse é um padrão ensinado nas Escrituras, de fato também. Lá em Filipenses 3:3, quando Paulo fala a Filipos dizendo, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Veja que é uma menção realmente interessante da parte de Paulo tratando isso. Mas nós não podemos esquecer uma coisa. Você, professor, ensinador e ensinadora, que está ministrando esse trimestre, nessa lição 11, não pode esquecer que o culto a Deus também tem um outro adversário, que é o culto ao culto. Então nós temos aqui dois problemas. A questão de observar o culto a Deus e o culto ao culto. Como assim? A história, ela é dinâmica, assim como o desenvolvimento do povo de Deus. Então, durante o curso do desenvolvimento do plano divino sobre a terra, o Senhor ele vem se utilizando ali de diversas estratégias, várias estratégias, para auxiliar o quê? O seu povo, na maneira como cultuar. Ele orientou a construção do tabernáculo, ele orientou no templo, ele exigiu sacrifícios, como está lá muitas vezes redigido até no Novo Testamento, Hebreus 13:15, ele fala sobre isso. Ele exigiu o quê? Sacrifício de animais e também o sacrifício de louvor. Se com Israel e a igreja primitiva as formas de cultuar a Deus mudaram, e é natural que em nossas comunidades algo também se altere. Então, sem contudo, a essência ser perdida. Não podemos deixar isso de lado. E é Deus quem diz como deve ser adorado. Não há formas de cultuar. São as Escrituras que finalizam esse assunto. Nós não podemos criar. A liturgia do culto já está definida. A adoração e o louvor que agrada a Deus na sua casa, elas estão incutidas dentro da Bíblia, estão impressas. Então estão claramente afirmadas para todos que têm olhos para ver. Então por que nós se reunimos em culto? Nós confiamos na promessa de Jesus, de estar presente, onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas no nome dele. O Espírito Santo faz-nos reconhecer que Deus é o nosso Pai, o doador de todas as coisas, mas também ele faz-nos saber que Deus veio ao nosso encontro e nos serviu em Jesus Cristo. E faz-nos agradecer aqui a Deus no serviço ao culto, adorando e louvando. Então o Espírito Santo ele fortalece a comunhão no encontro com outras pessoas. Isso é um fator importante. Até mesmo faz-nos de forma forte, intensa e introspectiva, que é a parte interior, né? Ele nos confronta com a palavra dentro desse culto, faz-nos conhecer a sua vontade e, por exemplo, pela ordenança do batismo, ele nos certifica a nossa aliança, o batismo das águas. E já pela ordenança a ceia do Senhor, nós se unimos ao mistério do corpo de Cristo, né? Fortalecendo-se para essa missão, né? De servir a Deus e também ao próximo. Uma coisa que nós não podemos deixar de lado, que eu gosto de comentar sempre, que o culto não é ritual. Culto não é melodia. Culto não são formas estéticas, belezas e apenas palavras ditas aí de qualquer maneira. Culto não é só apenas cânticos, apenas dogmas, símbolos e ofertas, ou qualquer outro detalhe que lhe possamos atribuir. Culto, antes de tudo, é vida em ação. Então veja só a importância disso. Culto ele é um ato de resposta. Ao quê, pastor Fernando? A uma ação bondosa de Deus, que nos chama com finalidade bem clareada, que eu faço menção aqui, como citei, mas não falamos. Hebreus 13:15. O que ele diz? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Veja como o autor anônimo foi enfático. Por isso que aquele que se relaciona com Deus deve lembrar que o culto de Deus é fruto natural, no sentido do quê? Do normal, da comunhão com Jesus Cristo. Notemos aqui agora que nós temos o segundo subtópico. Quando não se cultua a Deus? Agora é uma grande questão, né? Não vem interrogativa na lição, mas nós podemos trazer aqui de uma forma concreta, né? O que nós precisamos entender aqui, que quando falamos do que não é culto,
e do que não se cultua a Deus, nesse segundo subtópico, nós temos que falar um pouco sobre o poder do Espírito. Um culto vibrante no poder do Espírito muda muito. Além do texto que é comentado aqui na lição, nesse segundo subtópico, que é 1 Coríntios 11, 20, onde fala sobre o ajuntamento que eles tinham no momento da ceia, onde eles bebiam demais e comiam muito antes da ceia, pecavam contra Deus. Paulo menciona isso. Mas nós não podemos esquecer de um outro texto que eu gosto muito de usar, 1 Coríntios 14, que é a adoração. A expressão paulina que é utilizada em 1 Coríntios 14, 26, que é mais um exemplo para que você retrate isso aos alunos, ele fala do quê? Ele se refere ali do culto. Ou seja, ele fala quando vos ajuntais, similar a 1 Coríntios 11, 20, que era na ceia. Aqui já fala no culto geral. Já em 1 Coríntios 14, 26, a exortação paulina aqui a essa comunidade de Corinto nos ensina o quê? Muita coisa sobre o culto. Entre elas, que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho ali atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. É isso que Paulo trata nesse conceito. Então os crentes não eram espectadores, mas eram participantes do culto. Então nada há na instrução paulina que indique nesse texto, principalmente ali do 26 até o 32 de 1 Coríntios 14, que identifique ser essa manifestação dos dons restrito apenas à liderança. Importante frisar isso, não é verdade. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Então inclui também a liderança nesse culto. Agora nós estamos aqui no terceiro subtópico, desse segunda parte do miolo da lição, né, que é edificar a igreja. Então, esse terceiro é vital. Por quê? Está falando sobre propósitos do verbo oikodomel. O que significa isso? É a palavra edificar aqui no grego. Mas nós não podemos tirar esse ponto e colocar só edificação, por quê? Nós estamos falando agora também e temos que trazer isso à tona. A diversidade no culto, ela existe. E aqui o comentarista trabalha em várias citações, trazendo a ideia da edificação. Mas nós não podemos trabalhar e esquecer, né, que a diversidade no culto é importante. Que para edificar a igreja no culto, precisa haver uma diversidade. Como assim, pastor? O culto dá ao crente a oportunidade de servir ao Senhor, como forma de adoração. Mas como pode ser feito isso? Nós podemos lembrar, por exemplo, que Salomão citou isso em Eclesiastes, livro poético, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, aquele que deseja agradar a Deus e servi-lo, deve fazer por meio do que tem de melhor. Então aqui é a diversidade, ela cumpre o seu papel de adoração, que cada um pode servir ao Senhor como é capaz de fazer. Então Paulo até utiliza 1 Coríntios 12, né, ele trabalha, eu acho fantástico quando ele comenta isso, do 1 até o 11 ele trabalha sobre a diversidade de dons, de ministério e de operações. Quando ele fala isso, ele normatiza o uso dos dons espirituais, porque ele enfatiza que só há um Deus que opera soberanamente em favor dos mesmos propósitos, ou seja, sobre os crentes. Então há o quê? Uma diversidade no dom, ministério e operação. Em outra ocasião já, nós vemos que Paulo trabalha em Efésios 4, 11 e 12. Ele ensina sobre diferentes ministérios, dado pelo mesmo Senhor, com o mesmo objetivo do quê? De preparar os cristãos para a edificação do corpo. Então, portanto, aqui a diversidade ela deve ser vista dentro dessa edificação, que é muito importante, que é preciosa e se torna bem administrada num culto. Agora nós vamos trabalhar no terceiro tópico, que é o final agora dessa área da liturgia do culto, que seria o quê? O primeiro subtópico, que é algo importante, irmãos. Realmente é o núcleo da parte do culto, a exposição da palavra. Então esse primeiro subtópico agora, eu quero enfatizar algo importante, que até mesmo a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela ensina que a Bíblia é mensagem clara, objetiva e entendível, completa e amorosa de Deus. Então, onde o alvo principal é o que? A persuasão do Espírito Santo, que vai levar à redenção em Jesus Cristo. Então a palavra exposição dentro de um culto também se encontra revelados códigos morais para a sociedade, porque a Bíblia tem isso, está tudo ali. Ela ratifica-se
que ela é a moral principal. Ela não se relativiza, porque ela é um valor importante, ela é absoluta. E a exposição da palavra no culto, ela é imprescindível. Então, nessa compreensão, a Bíblia, de fato, é a revelação de Deus, da vontade de Deus à humanidade. Então, dessa forma aqui, meus amados, você deve explicar isso aos alunos. O compromisso inegociável da igreja deve ser a fidelidade e a propagação, a exposição bíblica para a salvação e libertação desses pecadores, dentro desse culto, de fato. Então, assim sendo, nós não necessitamos realmente de uma nova revelação extraordinária, como alguns estão pregando, para a nossa salvação, para o nosso crescimento. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas. Está tudo na Escritura. E nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar alguma coisa. Então isso aqui é muito importante. Essas reuniões no culto, a exposição da palavra, nós podemos sempre trazer a menção que a oração e o temor no culto pentecostal, ele é tão importante quanto a exposição da palavra de Deus. Então não pode ser, digamos, compreensível um culto em que o Senhor está presente apenas no momento da oração e de cânticos e ausente no momento da pregação. Não faz sentido. Por isso a pregação ela deve ser levada a sério, muito a sério. Não apenas a escolha do texto a ser trabalhado, mas também na forma como a exposição ocorre. Então, por exemplo, a igreja primitiva ela lia o Antigo Testamento e consultava para falar do Senhor Jesus Cristo e da sua obra. Nós vemos isso, por exemplo, quando Estevão prega diante daquela tribuna de autoridades religiosas. Ele comenta isso em Atos 7. Ele domina tudo. Um diácono cheio de espírito, diante de um sumo sacerdote que falou de Jesus, utilizando a história de Israel retirada do Antigo Testamento. Então era um homem que tinha exposição. Estava num culto, mesmo sendo julgado, automaticamente já estava trazendo algo importante. Então, a adoração ela é muito importante no culto. Isso é inquestionável. Mas nós não podemos esquecer que Deus fala por meio da pregação da sua palavra, ampliando o quê? A interação, a comunhão com Ele no culto. Agora, nós temos o último subtópico. Esse aqui eu considero muito importante porque, na minha particularidade como teólogo, adorar é muito mais difícil do que pregar, porque estamos direcionando isso para Deus. O pregador, ele expõe ao povo, mas a adoração é exclusiva a Deus. E aqui o segundo subtópico, ele utiliza uma expressão que eu já vou explicar para vocês, é difícil, até na primeira leitura, que é a adoração entusiástica. O que seria isso, pastor Fernando? O que devemos trazer isso ao aluno? Essa expressão entusiástica, no português, ela representa entusiasmo. É o lado vivo de uma pessoa, quando vai trazer algo. Só que aqui a menção entusiástica está ligada à adoração. Então, se nós formos converter no sentido do português, não ainda no grego nem no hebraico, entusiástica é entusiasmo. Volto a referendar. É uma adoração de entusiasmo, algo que tem vitalidade. Por isso que na própria lição você percebe sendo mencionado a primeira carta que Paulo escreve a Coríntios, né? A igreja de Corinto, capítulo 14 e 26, que nós comentamos aqui, que é o quê? Que fazemos, pois, irmãos? O que fazer? Quando nos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. E ele menciona, seja tudo feito para edificação. Eu quero abrir um parênteses aqui para essa expressão que Paulo utiliza, que é a palavra reunis. Essa palavra no grego significa sunerchomai. O que significa isso? Se ajuntar em assembleia, juntar-se com alguém para adorar um superior ser. Então veja a profundidade do grego. Então, ele utiliza essa expressão, que a próprio comentarista diz, que é a palavra salmos, que também Paulo comenta. Um tem salmo. O que seria isso? A palavra grega ela é comentada na lição psalmon, que é a palavra grega aqui. De uma maneira mais profunda, né, ela não significa só um hino de salmos, mas ela significa fazer vibrar e produzir um som. Então veja, um som adequado. Porque na verdade hoje nós estamos vivendo um terrível espetáculo nas igrejas do mundo todo, quanto à boa música que deveria ser bíblica, ser tocada, mas de forma bíblica. Hoje, as nossas músicas, elas, em nossas igrejas mundiais, muitas vezes estão tocando ego, e muitos irmãos não têm percebido isso.
e não tocado a Deus. Adorações antropocêntricas, adorações e louvores que se convergem no homem, o louvor convergido na necessidade do homem. E já vamos dizer muito claramente que a Bíblia é muito enfática, se você estudar de forma profunda, os Salmos é a harpa de Israel. Para você ter uma ideia, 70% dos Salmos têm os atributos de Deus. Então preste bem atenção aqui, professor, no que nós vamos trazer biblicamente. Ele traz qualidades que Deus arroga para si. Israel, ela consistia em cantar as qualidades de Deus, o que Deus é e o que Deus faz. Esse é o segredo dos hinos bíblicos, é o que não acontece. Quando as pessoas sabem o que Deus é e o que Deus faz, o nosso povo vai adorar. Por isso que muitas vezes o nosso cântico, ele tem que ser bíblico. O senhor tem base para isso? Evidentemente. Salmo 119, verso 54, sabe o que ele diz? Ele comenta de uma forma interessante. Ele diz assim: os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. De noite me lembrarei do teu nome, ó Senhor, e observarei a tua lei. Veja que quando ele cantava aqui, ele observava os estatutos, que era o conceito bíblico antigo. Deus só recebe glória com aquilo que é feito segundo o decreto da palavra. Não esqueça disso. Porque a palavra louvor no grego, ela é profunda. Sabe o que significa isso? Elogiar um ser sublime. Então, é perfeito. Nós podemos aqui referendar como algo final aqui, te dar um exemplo para passar isso ao aluno, inclusive até trouxe um dia isso aí num congresso, sobre João 4, por exemplo, versículo 20. Nós podemos lembrar da mulher samaritana, que ela, durante a conversação com Jesus, ela vai ser, na verdade, trazida informações sobre adoração. Inclusive, a mulher, ela falou o seguinte para Jesus, no versículo 20 do capítulo 4 de João. Ela fala assim: os nossos pais adoravam aqui, a Deus, no monte. Vocês dizem que a adoração tem que ser em Jerusalém. É como se ela dissesse o quê quando ela falou isso? Qual que é o lugar da adoração, Jesus? É isso que ela quis dizer no versículo 20. Aí Jesus vai dizer o que para a mulher? Acredite, a hora vem em que Deus não será adorado nem em monte e nem em Jerusalém. A hora vem e já chegou. Então, irmão, essa frase de Jesus aqui é um pilar do Evangelho, na área de culto, entusiástico. Jesus está dizendo que aquela mulher, ele está estabelecendo agora um novo modelo de culto. Então, a partir de agora, ele está dizendo assim: eu estou estabelecendo um novo formato de adoração, não será no monte, nem em Jerusalém. Não depende mais de lugar. Ele está dizendo assim: existe um novo endereço para adorar. Então, olha só que interessante. Então, depende o quê? Da atitude interior. Porque Deus, ele fala, ele comenta isso, é espírito e importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus fala isso, Jesus está trazendo algo interessante aqui, algo muito incomum. Porque ele diz assim: o Pai procura, no versículo 23 do capítulo 4 de João, o Pai procura a tais. Agora a grande pergunta: o que, pastor, que ele está procurando? Escute, você não encontra na Bíblia Deus procurando várias coisas na Bíblia. Você não encontra. Jesus sabe onde estão todas as coisas, inclusive tesouros da neve, ele sabe onde mora a luz, ele conhece o peso do vento. Na Bíblia, você não vê Deus procurando pregadores. Você não vê. Você não vê Deus procurando ensinadores. Você não vê. Deus não procura quem canta bem. Você não vê isso na Bíblia. Na Bíblia você não procura quem toca bem, você não encontra Deus procurando isso. Deus procurando quem dizima, Deus não procura isso. Mas o único registro que ele está procurando é o de adorador. Olha que profundo isso aqui. Isso aqui é tremendo. Quando João 4,23 é estabelecido pela boca de Cristo, ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, aqueles que o adoram. É porque nós confundimos, irmãos, cantar com adorar. E nós confundimos pregar com adorar também. É um grande problema. Nós confundimos vir à igreja com adoração. Aprenda isso. Adoração não é o que eu faço quando eu estou no templo. Adoração é o que eu vivo. A minha vida precisa ser um ato de adoração. Então, o que é adorar em espírito, então, pastor? Que ele comenta ali em João 4,23. Esse em espírito é oferecer a Deus o meu culto espontâneo. É isso que o grego quer trazer. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Levantar a mão quando o pecador diz. Você levanta a mão
e até dá glória a Deus. Você faz um gesto quando o ministro do louvor te diz, incline e adore, só que nisso não é adorar, porque eles pediram e você fez. Preste bem atenção. A adoração em espírito não depende de que alguém direcione, mas é aquilo que a minha alma deseja oferecer para Deus. Então veja a importância. Então preste atenção nisso, porque hoje é incrível, irmãos. A gente tem que se fiscalizar a nossa vaidade o tempo inteiro, porque o tempo inteiro você está se sentindo melhor, e o tempo inteiro você pode estar achando que fez o melhor do que o outro. Por exemplo, há muitas pessoas que podem cantar em dó, enquanto o tecladista toca em lá, e pode ser para a glória de Deus. Esse é um ponto importante. Tem gente cantando lindo, e Deus muitas vezes pode estar olhando lá no céu dizendo, está cantando bonito, mas só serve lá para baixo, mas para mim não serve. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que quem canta bem Deus não recebe. Eu estou dizendo que a essência não está no que eu projeto, mas no que me motiva. Então isso aqui é importante. E o que é adorar em espírito aqui, de uma forma que ele comenta ali? Jesus de uma forma mais aberta. Para eu entender isso, pastor. Todo mundo sentado está lá. Mas eu, por exemplo, está todo mundo sentado. Aí de forma espontânea vem o desejo de eu querer adorar em pé. Está todo mundo em pé, mas eu quero adorar de joelhos. Então veja que isso é lado espontâneo. Está todo mundo de joelho, mas eu quero saltar. Espontaneidade. É que a minha alma deseja oferecer para Deus sem que ninguém mande ou sugira. Isso é em espírito. Só que adorar em verdade é outra coisa. Aqui nós vamos ver que nós temos um outro porém. O versículo 23 trata do quê? Em verdade. Porque aqui, essa é a questão primordial, que o Pai procura. Adorar em verdade só acontece quando todas as mentiras da nossa vida são aniquiladas. Isso aqui é tremendo. Jesus fez ela falar a sua vida instável, a mulher samaritana. Jesus entrou no seu privativo, ou seja, na sua privacidade, melhor dizendo. E qual que é a nossa privacidade? Aquilo que só eu sei, aquilo que só eu sinto, aquilo que só eu penso, aquilo que só eu vivo. Enquanto houver essas sombras, esses pontos obscuros, lugares que Deus não pode entrar, enquanto houver essas reservas, Deus não pode alterar isso. Não há adoração em verdade. Então, enquanto essa hipocrisia religiosa for a nossa, digamos, a nossa maestra, enquanto a nossa religiosidade for a nossa fonte, digamos assim, de inspiração, eu não estou adorando em verdade. Por isso que o Pai procura a verdade em nós. Esse é o grande ponto. Por isso que aqui, no segundo subtópico, que fala o lugar da adoração no culto pentecostal, é a primazia para nós pentecostais. O segundo subtópico é vital, que é o desfecho da nossa lição praticamente. O que é isso? O genuíno culto pentecostal, ele é marcado do quê? Reverência, ordem, profundo temor a Deus, propiciando o quê? Esse contínuo derramamento do Espírito sobre a Igreja de Cristo. Então, essa liturgia do culto pentecostal, apesar, meus irmãos, das suas características, o culto pentecostal ele também possui a liturgia. Então, a liturgia hoje, ela tem essa organização. Algumas vezes nós temos que se atentar, existem elementos no culto pentecostal. E todos nós sabemos muito bem a leitura da palavra, a exposição bíblica. Nós temos ali dentro do eixo principal do culto, os elementos, o cântico na adoração. Nós temos ali as orações, as ofertas voluntárias, que, na verdade, harmonizam o culto pentecostal. Mas nossas religiões, ou seja, as nossas reuniões coletivas, elas têm que estar trabalhadas aqui na adoração. Apresentar características do culto similar em Corinto, que Paulo trafega nos textos. As manifestações dos cultos, que o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios 14, são reais entre nós. Ele fala e é usado na lição. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem doutrina. Ou seja, tem interpretação. Mas, irmãos e irmãs, tem que entender que essa linguagem, com facilidade, nós temos que ver isso constantemente no culto. E por isso, meus amados, que eu concluo sempre dizendo nessa matéria e lembrando a todos, professores, mencionar isso na sua conclusão. O modismo e esses cultos exóticos não podem produzir nada mais que movimentação, porque o avivamento só acontece quando a igreja se volta para a palavra de Deus. Pensemos nisso.